hoje falaremos sobre a lei da oferta e da procura, um conceito extremamente importante para que você entenda como funciona a Bolsa de Valores. Bom, esse aqui é o gráfico que poderia ensinar para vocês como que a quantidade de produto no mercado influencia o preço, mas eu não vou tratar dessa forma. A ideia desse site é exatamente simplificar para vocês. A gente tem produtos e esses produtos são consumidos pela população. Então, vamos exemplificar com o Natal. No Natal, a gente compra muitas frutas cristalizadas, perus, artigos que são típicos dessa época. Então, você tem uma época que você tem um maior consumo desses produtos. Quando você tem um maior consumo desses produtos, você reduz a disponibilidade desses produtos no mercado. Se você tem menos disponibilidade do produto, você vai ter automaticamente um aumento dos preços. É por isso que é extremamente importante que a gente tenha concorrências. A gente viu isso, obviamente, na época que a gente teve a privatização das empresas de telefonia, quer dizer, da empresa de telefonia. Na empresa de telefonia, ela tinha um monopólio, automaticamente ela determinava o custo do serviço dela. Quando você privatizou e abriu para concorrência, novas empresas entraram. A gente tem hoje várias empresas fornecendo esse serviço de telefonia e transferência de dados, né, conhecido como internet, e a qualidade do serviço tem melhorado e o custo se reduzido. Uma das coisas que ainda mantém o nosso índice inflacionário é a manutenção dos valores desse tipo de serviço. Então, quanto maior o consumo, você tem menor disponibilidade e o aumento de preço. Quando você tem muita disponibilidade, quer dizer, você tem muito produto e pouca gente comprando, esse produto ele fica mais barato. Vamos dar um exemplo na Bolsa. Agora, né, uma redução do valor das ações do Bradesco. O que acontece? O mercado entende que a empresa não é muito boa. As pessoas tentam vender essas ações de forma que elas se livrem dessa empresa. Elas começam a vender, ninguém quer comprar, automaticamente o preço vai diminuindo até o momento onde as pessoas acham que vale a pena o risco. Não estou falando que existe risco na compra das ações do Bradesco, mas elas acabam se reduzindo o valor. E aí a gente precisa entender, será que são oportunidades, né? Então, mas isso são conceitos futuros que a gente vai trabalhar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. A expansão recorde do agro brasileiro, ela influenciou nos preços do mundo inteiro. Quer dizer, ela controlou a inflação em muitos países. Por quê? A disponibilidade de alimentos ela ficou bem alta e automaticamente os preços se mantiveram, apesar de tudo que está acontecendo nas economias locais, né? Outro movimento que é bem importante para vocês entenderem como que a oferta e a demanda fazem muita diferença é no caso desse conflito que existe entre a Rússia e a Ucrânia. O que aconteceu? Produtos como petróleo e trigo, eles ficaram menos disponíveis no mercado. E aí, automaticamente, os preços começaram a aumentar. Então, como o preço do trigo aumentou, automaticamente, empresas como a Ambev, né, que produz cerveja, ela começa a ter que aumentar os preços dos produtos dela e começa a vender menos e automaticamente ela também piora na bolsa. Então, quer dizer, você tem a escassez de um produto graças a um conflito local que gera reações no planeta inteiro. Outra característica que também auxilia, né, que faz a determinação do preço é a escassez, né, a raridade. Então, eu vou dar um exemplo de carro antigo, que eu gosto de carro antigo, mas a escassez, a raridade, ela também está relacionada com várias coisas. Por exemplo, a raridade você tem figurinhas, artigos de colecionador e até o próprio Bitcoin. Porque o Bitcoin, cada vez, ele estará menos disponível.
Então, automaticamente, o seu valor vai cada vez aumentar mais. E a gente tem um exemplo aqui do Opala. Não se vende mais Opala, então é um artigo raro. Para você ter um Opala, você vai ter que pagar um valor alto, porque ele é raro. Então você tem Opalas, né, em situações mais complicadas, por até 1/10 do valor de um em boa qualidade. Então o que acontece em boas condições de manutenção, né? E aí acontece o seguinte: como pode um carro, né, um Opala, valer mais caro, ter um valor maior do que um carro mais moderno, com mais segurança, com mais tecnologia? Por quê? Por causa da raridade. Então, apesar do Opala ter as suas características, pela raridade ele custa mais caro que, por exemplo, um Gol, qualquer carro hoje moderno, até um carro elétrico hoje está um valor menor do que o Opala. É a falta de disponibilidade, a escassez, né? A falta daquilo no mercado aumenta o valor do produto. É por isso que os Emirados Árabes, às vezes, que eles fazem? Eles reduzem a produção de petróleo para aumentar o valor dessa commodity. Uma coisa interessante é como as empresas fazem para reduzir o custo do produto. Nesse caso aqui, no site da Alibaba, o que eu queria mostrar para vocês? Quanto maior a compra sua, menor é o valor do produto. Porque eles têm grande disponibilidade. Então, a intenção deles é vender de forma escalada, quer dizer, vender em grande quantidade. E aí o que acontece? Quanto mais produto você compra, mais barato ele fica. E aí, se você comparar com esse mesmo produto no Brasil, que tem menor disponibilidade, olha a discrepância de preço. Não é só a tributação, não é só o frete, que você pode estar pensando, o frete. Não, é a disponibilidade. Então, quer dizer, se você é mais fácil para a gente aqui no Brasil comprar desse segundo, mas ao mesmo tempo a gente paga um preço muito maior porque ele está aqui no momento. Um evento que aconteceu que mostra como que a influência entre preço e produto pode mudar completamente uma empresa, né? O futuro de uma empresa é o que aconteceu com a Amazon. A Amazon, o que ela começou a fazer? Plano de negócio, né? O Bezos lá, o que ele fez? Ele começou a comprar direto das editoras em larga escala, uma quantidade absurda de livros e disponibilizar de forma virtual, né? Então, quer dizer, ele comprava toda a produção e vendia a custo muito mais barato. Do mesmo jeito que ali em cima no Alibaba, você comprando 500 peças é diferente de você comprando 1000 peças, o Bezos ele comprava em grande quantidade os livros e vendia a custos menores. E aí o que aconteceu? Ele quebrou a Saraiva. Por quê? A Saraiva ela tinha lojas lindas, né? Interessantes, parecia um ótimo projeto de negócio. Por quê? Eram ambientes super agradáveis, né? Que você ia lá, comprava seu livro e tal. Só que aconteceu o seguinte: a quantidade de pessoas que comprava foi cada vez menor e aí aconteceu que a Saraiva faliu. Quando uma empresa ela começa a vender em grande quantidade por um valor menor, ela começa a quebrar os concorrentes. É o que aconteceu com os supermercados, os hipermercados, o Walmart nos Estados Unidos. O que acontece? Quando você tinha, por exemplo, os açougues, né? Os açougues vendiam carne a um valor X. Quando entrou o hipermercado, que comprava em grande quantidade, conseguia vender a carne muito mais barato, às vezes, do valor que o açougue comprava. Então começou a quebrar açougues em todas as cidades, como começou a quebrar padaria, quebrar loja de vinho, entre outras coisas. Então, quer dizer, a ideia do hipermercado é exatamente comprar em grande quantidade e vender por um preço mais barato com uma margem pequena. Até um dos motivos pelo Barsi não investir em varejo, porque ele acredita que a margem do varejo é muito pequena e a tendência é que o varejo sempre quebre. Então, novamente, resumindo,
o que acontece? Quanto maior a oferta, né? Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Isso vai acontecer com imóveis, vai acontecer com ações, vai acontecer com ouro, com Bitcoin, com figurinhas, com computador, com tudo. O mercado funciona assim com tudo. Eu vou dar uma indicação de livro, que seria a Teoria dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, onde ele fala sobre a mão invisível. O conceito da mão invisível é bem semelhante, mas ele é mais complexo e é bem legal de você compreender como que um empresário, pensando nele, ele acaba ajudando a sociedade. Porque o Bezos, o que ele fez? Ele pensou na empresa dele crescer, ele pensou na Amazon gerar lucro. O que ele fez? Quebrou várias outras empresas. Mas para a gente, público, o livro ficou mais barato. Eu consegui comprar livros a 1/4 do preço que era vendido na Saraiva. Teve gente que em promoções comprou 1/10 do valor que era vendido na Saraiva. Então, para o público, foi muito melhor isso acontecer. Bom, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a mão invisível de Adam Smith, coloquem aí nos comentários. Dúvidas e sugestões também nos comentários. Peço a vocês que curtam e compartilhem e passem esse material para o maior número possível de pessoas para a gente estar sempre fazendo vídeos novos. Um grande abraço e até mais.